Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da 2ª temporada de Além da Imaginação. E esse episódio chama Small Town, cidade pequena. E o episódio começa com um noticiário, né, falando sobre a morte da prefeita dessa cidade. E depois corta para um ano depois, quando existe já o subprefeito, né, se torna prefeito e a cidade já está ali meio abandonada, meio mal cuidada, meio sem que ninguém esteja olhando para a cidade como deveria, né? Mas esse subprefeito, atual prefeito aí da cidadezinha, ele é um grande investidor ali de imóveis, né? Então ele é dono de um monte de casas ali na cidade. Então a casa do restaurantezinho no centro da cidade é dele. Então meio que todo mundo paga aluguel ali pro prefeito também, né? Então o cara se tornou meio que dono dessa cidade. Mas ele não tá cuidando da cidade como deveria. Paralela a isso, existe a história, que é o nosso protagonista, né, do viúvo, né, do marido da ex-prefeita. E ele tem uma relação ali com a igreja da cidade, né, porque a cidadezinha pequenininha tem a igrejinha, tal, que é meio que o núcleo também social ali dessa comunidade, né. Então ele tem essa relação com a igreja e ele meio que passa grande parte do tempo dele naquele andar de cima da igreja ali, onde guarda um monte de coisas e... onde que a gente coloca isso aqui que a gente não sabe, não tem uso para isso aqui agora? Bota lá em cima e depois a gente pensa. E vai atolando coisas lá nesse andar de cima, né? Coisas que a gente acaba não olhando mais, né? E... como tá nesse aniversário de um ano aí da morte da esposa dele, ele tá num momento ruim, assim, ele tá num dia ruim, assim, tá sentindo saudade, obviamente, passando por esse momento de luto aí de um ano, né, da morte da esposa. E então ele tá falando ali com a pastora, né, dessa igreja. E eu acredito que seja pastora, porque é nos Estados Unidos, né? Então eles são em grande parte protestantes, né? E eles estão ali e ele tá falando, olha, tem um monte de coisas ali perto da janela do andar de cima, né? Que é daquelas janelas redondonas, grandes assim, né? Eu posso dar um fim naquelas coisas, né? Posso arrumar aquilo lá? E ela fala, não, aquele monte de coisa é mais antiga do que eu aqui, né? Se você quiser, pode resolver isso aí, né? Te dou autonomia, vai lá, resolve. E aí, tudo bem. E ele começa a limpar ali as coisas e ele descobre um tabladão enorme, assim, com uma miniatura da cidade, né? Alguém, em algum ponto, no passado, construiu essa cidade inteira em miniatura, fez uma maquete dessa cidade. E é super bem feita a maquete, assim, dos mínimos detalhezinhos e tal, super bem feito, assim. E ele descobre que tem uma chave ali que ele gira, dá corda naquilo, e aí a cidadezinha começa a ter vida, começa a acender as luzes e tal, existe um mecanismo ali todo por baixo dessa estrutura. E ele fica maravilhado com aquilo, né, porque é muito bem feito e tal. Então ele começa a olhar para aquilo tudo e ele encontra a igreja que ele está, né? E ele vê uma figurinha assim na janelinha. Ele fala, não pode ser eu, né? E tal. E aí mas tá tudo sujo, né? Assim, então ele pega um spray de água para borrifar, ele borrifa ali na janelinha e no momento que ele tá borrifando, começa a chover na janela da igreja onde ele tá. E aí ele percebe a relação que tá acontecendo, né? Então, basicamente, o que acontece? Quando ele mexe na maquete, as coisas no mundo real acontecem. Então, tudo bem. Esse é o elemento fantástico aí, né? O elemento mágico que faz com que ele entre na zona do crepúsculo, né? Na Twilight Zone. E aí ele percebe que ele consegue arrumar coisas, né? Por exemplo,
A dona do restaurante ali na cidade está reclamando que precisava pintar a fachada da casa do restaurante e tal. E ele vai lá e pega e pinta na maquete, assim, tudo bonitinho, e aí no dia seguinte tá toda nova fachada. Então ele começa a arrumar coisas na cidade, né? Ele vê que uma senhora cai na rua por causa de um buraco ali, que já reclamaram para a prefeitura não faz nada, e ele vai lá e arruma esse buraco, e aí ele percebe que tem a caixa de sugestões ali, né, que o povo coloca cartinhas ali pro prefeito resolver problemas, né, o prefeito nem olha para aquilo, a caixa tá atulhada de cartas ali, né. Ele pega essa caixa e começa tópico a tópico, assim, precisa resolver tal coisa. Ele vai lá na maquetezinha e resolve. E a cidade começa a ficar super bonita, a cidade começa a prosperar, né? Porque tem alguém cuidando dessa cidade, né? Tem alguém cuidando dessa estrutura. E só que o que acontece? As pessoas começam a achar que é o prefeito que está fazendo tudo isso, né? E ele sabe que não, sabe que o prefeito é um cara que não estava se importando com tudo isso. Ele começa a ficar incomodado, né, com essa situação. Porque a história gira, né, em torno dessa... o quanto que a gente faz, né, quando a gente tem poder para fazer alguma coisa, né, essa vontade de ver uma coisa com problema, né, ver uma coisa quebrada e você chegar lá e arrumar, né, mesmo não sendo sua responsabilidade direta, né, a gente tem essa vontade de sai que eu resolvo, né, e vai lá e pega as coisas e resolve, arruma aquele problema. E aí, muitas vezes, outra pessoa acaba tomando o mérito, né, por esse trabalho, mas às vezes o trabalho precisa ser feito mesmo sem que você seja reconhecido pelo trabalho. Você vai lá e faz da mesma maneira. Só que o problema que ele está tendo é que a pessoa que está recebendo o crédito, né, pelo trabalho é uma pessoa muito ruim, né? É uma pessoa que a pessoa que deveria estar fazendo o trabalho não está fazendo e ainda assim é uma pessoa ruim. Então ele começa a ter problemas com essa relação aí entre ele fazer o trabalho e o prefeito receber os louros, né? E ele acaba não recebendo os louros diretamente, né? Porque as pessoas começam a falar que existe o ajudante, né, na cidade. É essa pessoa misteriosa que começa a resolver as coisas, começa a colocar a mão na massa para reconstruir essa cidade. E prefeito, com as politicagens dele, as pessoas começam a achar que o ajudante é o prefeito, todo mundo sabe que é o prefeito X e tal. E ele nunca nega, né? Ele nunca nega, que fala, não sou eu. Ele confortavelmente vai recebendo ali os louros desse trabalho. E nosso protagonista fica incomodado com isso, e aí ele tem aquele ímpeto de justiça, né? E às vezes a justiça vem em forma de vingança também, né? Então o que ele faz? Ele acha uma pedrinha na rua, é uma pedrinha desse tamanhozinho assim, e ele mira no carro do prefeito ali na maquete e joga, então cai um meteoro em cima do carro do prefeito. E o prefeito fica transtornado com aquilo e tal. Só que... E todo mundo fica assim ao redor do carro do prefeito, tá? E o prefeito desbravejando e falando mal e tal. E ele começa a colocar a culpa no menino ali, que era filho da dona do restaurante e tal. Porque ele tava desenhando as coisas. E aí todo mundo fica olhando pro prefeito e ele, macaco velho da política, vai lá e consegue reverter a situação, porque não é um meteoro que vai fazer com que a nossa comunidade e tal, e já começa a fazer aqueles discursos inflamados e as pessoas de novo se voltam ali a favor do prefeito, né? Porque o ajudante não é uma pedrinha dessa que cai do céu que vai impedir o trabalho do ajudante e tal. E, enfim, quanto mais ele tenta resolver os problemas, mais essa inquietude aí com o prefeito receber os louros aí do trabalho, né? E ele acaba tendo uma conversa ali com a pastora e ela fala, mas não importa quem faz, o que importa... Ele nunca define que é ele, né, que está fazendo as coisas, né? Porque ninguém sabe dessa maquete, né? Ela fala, olha, não importa quem faça, né? Importa que esteja sendo feito e tal, né? A comunidade está muito melhor, o comércio está melhor, as pessoas estão indo mais pra rua,
As outras pessoas de fora estão vindo para a cidade, né? Porque ele colocou lá uma grande placa, né? Mostrando a cidade com um monte de luzes e tal. E ele fala, tá certo, é isso que precisa ser feito mesmo. Então ele se empolga mais ainda no trabalho e vai e coloca uma placa maior ainda, com mais luzes e tal, agora já representa com o meteoro ali representado com um monte de luzes. Só que isso sobrecarrega, né, o sistema elétrico da cidade e todo mundo fica no escuro, né? Então existe um problema, as pessoas vão para cima ali do prefeito, né, que é responsabilidade do prefeito cuidar disso, porque ele que colocou a placa e tal, não sei o que lá. Ele fala, não, mas não fui eu que coloquei a placa, né? Ah, mas você é o ajudante e tal. Ele fala, não, eu nunca falei que eu era o ajudante. Agora que não interessa, né, pra ele ser o ajudante, ele fala, não, eu nunca falei que eu era o ajudante e tal. Então fica nessa. E nesse momento, o nosso protagonista vai lá e toma a frente ali, né, e assume, né, não, era eu que tava fazendo tudo isso e tal, eu tava tentando ajudar e acabei metendo o pé pelas mãos, eu tava na melhor das intenções, mas acabou dando tudo errado, mas eu vou resolver. E aí ele vai e começa vai lá pra cima, né, no sótão lá da igreja, no sótão da igreja e para começar a reconstruir as coisas, né? E nessa o prefeito segue e descobre a respeito da maquete, né? E ele fala, não, então a gente vai transformar isso aqui numa Nova Vegas, se a gente tem esse poder e tal. E aí ele fala, não, mas eu não vou deixar você mexer nisso, né? E aí o prefeito já mostra agora a cara dele, mostra os dentes de verdade e fala, não é você que tem que deixar. E ele já tá com o policial ali do lado, pode levar isso aqui embora. E eles entram ali numa luta ali pra não vai levar, então não sei o que lá, e nisso acaba tendo um terremoto na cidade, né? Porque eles chacoalham o negócio e derrubam ali a mesa e tal, com a maquete. Então tem um terremoto na cidade e destrói um monte de coisa, né? E no final das contas, eles deixam claro que não existiu nenhum dano pessoal, mas só dano material, né? Então a cidade está destruída, mas basicamente ela voltou ao que estava no começo do episódio, né? E enfim, e agora a comunidade está ali reestruturada, né? Tá unificada, né? Para resolver o problema como um grupo, né? Todo mundo limpando as ruas, todo mundo reconstruindo a cidade depois desse problema todo. Ok, acho legal, acho que tem umas leituras interessantes, tipo, pensando que sempre nessas comunidades pequenas, e muito antigamente também, até hoje acontece, mas mais forte antigamente, né? A igreja era sempre o centro dessa comunidade, então é o cara em cima da igreja ali que está reconstruindo a cidade e tal, e está trazendo essa comunidade junto, né? E acaba sendo ele essa força, esse estopim aí para guiar essa reconstrução dessa cidade. Acho interessante a leitura também de que o prefeito estava pouco se importando até o momento que ele consegue ter benefícios ali sem esforço, né? Que é basicamente o que a gente sempre vê aí com os políticos, né? Com a nossa casta política aí que sempre acaba falando e pouco fazendo, né? E aí quando uma coisa boa acontece, ele já corre para falar, olha, mas eu estava envolvido no projeto e tal, não sei o que lá. Então sempre acontece essas coisas. É uma questão, uma leitura legal aí do episódio também. A única coisa, assim, que eu não fico... Assim, eu não entendi exatamente o que o episódio... Qual era a intenção do episódio, porque o episódio mostra que ele ainda usava a aliança ali da esposa o tempo inteiro e tal, e no final do episódio, o que ele faz? Ele coloca a aliança na maquete destruída, né? Então, na cidade de verdade, aparece uma aliançona gigantesca, assim, no meio da rua central ali da cidade, que é de ouro puro, né? Então, e aí aparece uma pessoa noticiando, olha a maior quantidade de ouro puro que a gente achou em tanto tempo, não sei o que lá. Então essa cidade vai ficar muito rica agora, né? A riqueza da cidade estaria no povo, né? Por que eles precisam do ouro para conseguir ser uma cidade rica agora? Esse detalhezinho da aliança de ouro no final que para mim destoa um pouco do resto da história que eles estavam contando. Lógico que existe a representação de que essa aliança era uma aliança com a antiga prefeita, né, que era a esposa do cara, e que ela cuidava da cidade. Existe toda essa leitura, mas ainda assim o que
importa agora é essa comunidade revitalizada e com interesse pela cidade, né? Que essa comunidade que vai fazer a cidade prosperar, né? E ok, ter o ouro para facilitar essa reconstrução é bom, mas talvez não seja a principal coisa aí que eles ganharam com essa história toda. Mas enfim, gosto do episódio. A série veio com 2 episódios bem ruins aí, os 2 últimos foram bem fraquinhos. Esse episódio já sobe de categoria e já tem uma qualidade bem superior. Bem divertido o episódio, bem interessante de assistir, bem produzido. Inclusive tem uma cena legal que ele coloca uma aranha gigante na cidade. A aranha é legal da gente ver, grandona na cidade, é legal assim. Então é um episódio bem cuidado, né? Metalinguisticamente falando aí sobre a série, né? Os últimos 2 episódios não foram bem cuidados, né? Eles estavam abandonados aí como a cidade estava nesse episódio. E esse episódio já foi mais bem cuidado, né? Então mostra o quanto que com a mesma quantidade de recurso, né? Porque os episódios mais ou menos têm todos o mesmo orçamento para serem produzidos, né? Com um pouco mais de cuidado só, a gente consegue produzir uma coisa muito melhor, né? Os últimos 2 episódios foram muito fracos, esse já volta para um padrão melhor aí. Gostei do episódio. Vou voltar para as 3 estrelinhas aí, então, para colocar um episódio dentro daquela média um pouquinho acima, assim. 3 estrelinhas para esse episódio. E vamos assistir o próximo, então. Faltam só 2 pra gente acabar essa temporada. Obrigado por me aturar e nos vemos no futuro.